Terceiro ano, tudo bom? Hoje nós vamos ter aula de geografia, vai ser a nossa 18ª aula e nós vamos falar dos bairros. Os bairros que nós já estudamos em história. Nós só vamos falar um pouquinho de outras coisas que existem nos bairros e aprofundar mais o assunto, mas vai ser muito fácil. Portanto, como essa matéria vocês já viram, nós já trabalhamos em história, vocês vão estudar pelo livro da página 38 até a página 55. Tia, mas são muitas páginas, porém, vocês já viram este conteúdo, tá bom? Então, estou aguardando todo mundo pegar o livrinho para que a gente possa começar a nossa aula. Vamos lá, terceiro ano? Aguardando? Bom, nós estudamos e nós já vimos que o bairro é uma parte da cidade. Então, recapitulando, nós temos um estado maior, que é o Brasil. Dentro do Brasil, nós temos estados, partes menores. Dentro de cada parte menor, nós temos um município, que é uma parte dentro do estado, né? E dentro de cada município nós temos um bairro. Então, o bairro é uma parte da cidade, ok? Isso aí não tem dúvida, né? Vocês lembram disso? Bom, nos bairros nós convivemos com vários grupos. Nós convivemos com grupos de amigos, com a nossa família, com um grupo de trabalho, né? Do nosso condomínio, da nossa rua. Então, nós convivemos com vários grupos. E esses grupos, com seus conhecimentos, ideias, trabalho, essas pessoas, eles transformam o bairro. Então, o bairro, ele é transformado, né, com o auxílio dessas pessoas, desses grupos que nós convivemos, né? Então, cada um tem um tipo de conhecimento, cada um tem uma ideia, cada um tem um trabalho, e nós podemos transformar o bairro. Existem pessoas que não moram no nosso bairro, mas que são responsáveis pelas transformações de cada bairro, dos bairros em geral, que são os governantes, que são aquelas pessoas que são eleitas, né, pelo povo, pelo cidadão, e ele tem uma obrigação de cuidar do nosso bairro, de transformar. Nós votamos para que os governantes transformem o nosso bairro, o nosso município, o nosso estado e o nosso estado maior, né? Então, até aí não tem nenhuma dúvida. Só falando uma outra coisinha para acrescentar. Os governantes, eles são eleitos através de voto. Nós vamos estudar isso mais à frente, né? E por esses votos, quando eles são eleitos, eles têm a responsabilidade de cuidar, né, do nosso estado, nos proporcionando melhores condições de vida. Os governantes, eles têm a obrigação, né, de dar educação, saúde pra gente, saneamento básico. Então, isso tudo é transformação do bairro. E nós também já vimos que todo bairro tem a sua própria história. Nós estudamos até a história do bairro de Jacarepaguá. Vocês lembram? E o que significa Jacarepaguá em tupi? Quem é que lembra? Vamos lá? Muito bem! Jacarepaguá significa Vale dos Jacarés, né? Então, agora nós vamos estudar um pouquinho mais do bairro. Como eu disse, cada bairro tem a sua importância, né? Os bairros, nós vimos pelo bairro que nós estudamos de Jacarepaguá, eles sofrem transformações ao longo dos anos. Por que eles sofrem essas transformações? Essas transformações, elas são feitas de acordo com as necessidades dos moradores, né? As coisas mudam, existe uma evolução. Hoje em dia, nós temos uma evolução tecnológica, né? Coisa que nós não tínhamos no passado.
Hoje em dia nós temos essa conexão e graças a essa conexão nós estamos podendo transmitir ideias, né? Eu da minha casa e vocês da casa de vocês, a gente está podendo ter esse contato. Antigamente não existia isso, então não existia essa tecnologia, não existia essa informatização. Então, a tia Janaína está falando isso, que é para vocês saberem que tudo modifica. E os bairros também eles se modificam ao longo dos anos. Aí eu botei para vocês uma gravura do bairro de Copacabana, né? O bairro de Copacabana, que está em preto e branco, era antigamente. E o que está colorido é o bairro de Copacabana hoje em dia, no ano 2020. Quais são as diferenças desse bairro, né? O que antigamente tinha que hoje em dia não tem mais? Vamos ver? Vamos pensar? Muito bem. Antigamente, a rua, a praia, e era praia, né, gente? Era diferente, nós podemos ver que tinha só uma pista, né? As construções eram diferentes, mas hoje essa construção, ela se perdeu, né? Hoje tem coisas mais modernas. Então, hoje em dia, o bairro de Copacabana, ele é praticamente todo com prédios, com edifícios. As ruas foram asfaltadas, né? Elas foram ampliadas. A praia aí, olha, é diferente, né? A única coisa que não mudou, se vocês perceberem, é o morro lá atrás, que é o mesmo, né? Mas existe essa transformação. E existe essa transformação por quê? Porque pessoas mudam, novas atividades surgem, né? E tem também as necessidades dos moradores que se modificam. Como a nossa necessidade hoje se modificou, porque nós estamos vivendo num processo que nós temos que ficar em casa, para que nós possamos ficar bem de saúde, para que a coisa não complique, e nós temos que ter esse contato virtualmente, tá bom? Até aí todo mundo entendeu? Não tem dúvida? Não? Vamos então passar para a próxima. Bom, muito fácil, né, terceiro ano? Diferentes tipos de bairro. Tia Janaína, eu já sei isso. Eu sei que você sabe, mas vamos lá? Só pra gente acrescentar, pra gente relembrar que nós temos o bairro residencial, o bairro comercial e o bairro industrial. Cada bairro tem a sua característica própria. Nos bairros residenciais, o que tem mais? Terceiro ano? Residências. Nos bairros comerciais, existe mais comércios, compra e venda de produtos. E no bairro industrial, o que predomina? As indústrias. Então, nós podemos também perceber a diferença entre os bairros observando as ruas, construções, os serviços públicos disponíveis. Tia Janaína, o que é um serviço público? Vocês lembram que eu falei do governo? Que os governantes eles têm a obrigação de prestar serviço para transformar o nosso bairro? Então, o serviço público é um serviço prestado pelo governo à população, onde nós, através de impostos, pagamos, né, para que o governo ofereça esses serviços para a gente, como educação. Vocês estudam em uma escola particular, mas muitos estudam em uma escola pública. E uma escola pública deveria ser uma escola totalmente maravilhosa. Ela é pública, mas nós pagamos a escola, nós pagamos os professores através dos impostos que nós pagamos. Saúde, nós deveríamos ter hospitais de ponta, hospitais maravilhosos, só que nós não temos, né? Então, saneamento básico, rede de esgoto, então isso tudo é um serviço público que o governo tem que prestar à população. Tudo bem? Alguma dúvida aí dos diferentes tipos de bairro, desse serviço público? Não?
Continuando. Bom, então a diferença, a única coisa que nós vamos acrescentar nessa matéria, né? O diferencial são os pontos de referência. Tia Janaína, o que é um ponto de referência? Para que isso serve? Os pontos de referência, eles servem para que nós possamos localizar um endereço, para que nós possamos ajudar uma pessoa a conhecer um outro lugar e a orientar. Então, vamos lá. Nosso colégio, Colégio Interativo. Qual é o ponto de referência dali da Rua Coronel Francisco Lobo? As pessoas não sabem. Qual seria o ponto de referência? A gente pode falar que o ponto de referência era o prédio da Light. Porque ali na esquina tem um prédio da Light. Se você falar assim, é próximo, é a rua do prédio da Light, todo mundo sabe, né? Vamos ver um outro local. Deixa a tia pensar aqui. Aqui em Jacarepaguá. Eu quero ir na rua Jeremário Dantas. A rua Jeremário Dantas, ela fica, é a rua do shopping, do Center Shopping. Então, é um ponto de referência. Então, os bairros, eles passam por transformações. Só que algumas coisas nesses bairros não modificam, elas não se alteram. E tem certas coisas que são de grande importância. Vamos lá. Nós temos o Morro do Corcovado. O Morro do Corcovado, ali em Botafogo, né, na praia de Botafogo, ele sempre existiu. Então, é um ponto de referência. O Corcovado, o Cristo Redentor, é um ponto de referência, né, para a gente se localizar em um determinado lugar, né? Então, os pontos de referência, eles ajudam as pessoas a reconhecer os lugares e a se orientar. Então, vamos lá. Como já vimos, os bairros passam por transformações ao longo dos anos. Nesse processo, alguns elementos não se alteram ou mudam um pouco e outros, de grande relevância e importância para a população, são construídos. Muitas vezes, esses elementos servem de pontos de referência para a localização de um endereço. Os pontos de referência ajudam as pessoas a reconhecer os lugares e a se orientar. Então, o ponto de referência, ele é de grande importância, porque ele ajuda a gente a reconhecer um lugar e a localizar esse lugar também, a orientar. Como eu dei o exemplo do nosso colégio, mas nós podemos dar um outro exemplo. Tia, que rua você mora? Né? Quando a tia vai comprar alguma coisa, onde você mora? A tia hoje ainda está morando em Copacabana, mas sexta-feira já não vai estar mais. Então, quando perguntam assim, onde você mora? Eu falo assim, eu moro em Copacabana, eu dou meu endereço. Onde fica? Eu falo, ao lado do Hospital Copadó. Todo mundo conhece. Então, é fácil se localizar. Bom, vamos observar então a imagem aí abaixo, que é pra gente ver o que a tia falou para vocês, né? Aí nós temos um bairro, né, com algumas ruas e alguns pontos de referência. Então, eu posso chegar para vocês e falar assim: olha, eu quero que vocês me encontrem na padaria. A padaria fica próximo à fábrica do bairro. Então, vocês já sabem aonde fica a fábrica, vocês vão me localizar certinho. Eu quero ir na escola, no Colégio Interativo. Mas onde é que fica o Colégio Interativo? O Colégio Interativo, ele fica entre a farmácia e o supermercado. Então, tem como eu me localizar. Então, aí são algumas coisas, né, alguns estabelecimentos
comerciais que ajudam as pessoas a se localizarem. Mas existem aqueles que são de grande importância que a gente nunca esquece, né? São coisas, são locais que já foram construídos no passado e ainda estão lá hoje no presente para que a gente possa se localizar. Eu não lembro, ano passado, vocês fizeram sim. Alguns fizeram um passeio, nós fomos no museu, depois nós passeamos pelo museu, depois nós fomos aonde, gente? Ai, meu Deus. A tia esqueceu. Desculpa, mas nós fizemos um passeio. E o museu que nós fomos, o museu do folclore que nós fomos, né? É um local que já existia. É um local antigo, então é um ponto de referência para a gente, né? Nós fomos almoçar, nós almoçamos no Coliseu das Massas. Quem foi e lembra, né? O Coliseu das Massas, ali no centro da cidade, é um ponto de referência. Depois nós visitamos a biblioteca. Quem foi, não sei se lembra, quando a gente entrou na biblioteca, que a gente viu aquele monte de livros, aquela coisa maravilhosa. Ali também é um ponto de referência de algum lugar ali do centro da cidade, né? Então, nessa parte, nesse capítulo de geografia dos bairros, além dos bairros, tipos de bairros, nós sabermos que os bairros têm a sua história, né? Nós sabermos que os bairros eles passam por transformações ao longo dos anos. É importante também nós sabermos que tem pontos de referência para cada bairro, para cada local. Tudo bem? Alguém, gente, tem alguma dúvida nessa matéria? Eu acredito que não, né, terceiro ano? Porque é uma matéria que nós já vimos. É uma matéria fácil. Por isso mesmo é que tem várias páginas para vocês lerem e fazerem os exercícios. É pouquinha coisa, gente. Não é muita coisa, apesar da tia ter falado das páginas, o número de páginas que é bastante, da 40 até a 55, 15 páginas, mas é uma coisa fácil que não tem nem como a tia dividir, porque vocês já viram essa matéria, tá bom? Fiquem com Deus. Bom final de semana, todos em casa, e vamos rezar, vamos pedir ao Papai do Céu, né, para que isso acabe logo e para que a gente logo possa se encontrar, para a gente poder logo estar na sala de aula, que vai ser melhor para vocês, melhor para mim e melhor para todos, tá bom? Fiquem com Deus. Amo vocês, terceiro ano, é de coração. Tchau.